Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje nós vamos falar sobre pernas inchadas. Dr. Fábio, tem um nome mais complicado, né? Então, assim, eu vou falar de edema de membros inferiores e insuficiência venosa. Nós, popularmente, podemos dizer pernas inchadas, que é o que a gente vê, que é o que a gente sente, né? Olá, Paula, tudo bem? Esse tema é bastante importante no meio, né, da cirurgia vascular e ele é bastante prevalente, ou seja, ele acomete muita gente e às vezes até com idades mais novas, né, pessoas até mais novas. E é isso que você falou, né? Tem o termo médico aí que nós chamamos de insuficiência venosa, nós vamos explicar. Mas o que é isso, né? E o que reflete, o que apresenta? Uma das características é essa, é o inchaço nas pernas, né? Do ponto de vista médico, chamamos o inchaço de edema nas pernas, então edema de membros inferiores. Muito bem. Então, assim, a questão que eu gostaria de começar a nossa conversa é assim: todo inchaço, todo edema nas pernas é preocupante? Sim, preocupante em graus diferentes, mas eventualmente pode ser pode ser algo ocasional. Primeiro a gente precisa entender quando o paciente apresenta esse edema nos membros inferiores, esses inchaços na perna, qual é a causa disso? Existem causas que estão além do que nós chamamos de doenças vasculares dos membros inferiores, né? E, obviamente, existe o edema, o inchaço, que é causado pelo problema vascular. Então, assim, rapidamente, sucintamente, a gente tem um inchaço nas pernas que pode ser provocado por problemas cardíacos, que nós chamamos de insuficiência cardíaca. O coração não consegue trabalhar adequadamente, esse sangue vai se acumulando, também se acumula nas pernas e o paciente vai ao longo dos dias e ao longo da doença em si ele vai inchando. Só que neste caso a gente não tem só a perna ou as pernas inchadas. A gente costuma também ter os braços, praticamente todo o corpo aí apresentando uma retenção líquida e tudo mais. A gente tem as causas renais, problemas da parte de filtração, do rim e tudo mais, que podem também provocar um edema. Também não é costumeiramente um edema só nas pernas. Às vezes a gente tem o que nós chamamos de um edema facial. O paciente acorda de manhã com os rostos, com o rosto, com os olhos, né, nessa região aqui, bem inchadinhos, às vezes quase fechando. E é mais comumente no período logo quando ele acorda. Então esse também é um inchaço mais de causa renal. Mas esse é um inchaço bastante comum até, né? Mas é um inchaço bastante importante, Paulo. Não é esse acordar com a cara meio amassada, esse acordar com a cara inchada do pós-churrasco, Pós-jogo do Brasil. pós-jogo do Brasil, dos exageros, não é isso. É um inchaço diferente, né? Provocado por uma alteração, um mau funcionamento dos rins. E no nosso caso da cirurgia vascular, nós temos o que nós chamamos de insuficiência venosa. E veja bem, Paula, esse edema dos membros inferiores, esse inchaço, ele tem algumas características peculiares e particulares da insuficiência venosa. Então, para a gente entender, a gente falou já num episódio anterior que a gente tem o sangue arterial e as artérias, que são os vasos sanguíneos que vão levar o sangue do coração com os nutrientes e oxigênio para as demais partes do corpo, em específico as pernas. Esse sangue ele precisa retornar para o coração. Por onde que ele retorna? Pelas veias. Vai pelas artérias e volta pelas veias. Quando essas veias das pernas não conseguem levar o sangue, trazer o sangue de volta ao coração, a gente chama de insuficiência venosa. As veias da perna não levam o sangue de volta adequadamente. Então, uma
elas trabalham de forma insuficiente. Uhum, Insuficiência venosa. Pensa bem, se o sangue não consegue retornar adequadamente, o que vai acontecer? Ele vai ficando ali, principalmente nas pernas. E aí é uma questão até, se a gente pensar, simples. Quando nós estamos deitados, Paulo, o sangue sai do nosso coração, vai para a perna. Para esse sangue retornar para o coração, se nós estivermos deitados ou com a perna um pouquinho elevada, ele volta ao coração mais facilmente. Existe o efeito da gravidade aí nessa questão. Quando acordamos e as pernas vão para baixo, a gravidade tende a manter os líquidos abaixo. E aí o sangue, para retornar para o coração, ele precisa subir. Se essas veias não levam o sangue adequadamente, eles vão se acumulando ao longo das horas do dia. Primeira característica é um inchaço que acomete geralmente o paciente mais ao final das suas atividades. Ou seja, mais ao final do dia, para aqueles que trabalham de dia e têm a sua vida durante o dia. Agora sim, você lembrou da atuação da gravidade, né? Então, na nossa vida urbana, estamos o dia todo ou sentados, né, de frente para o computador, ou em pé, numa atividade, né, de professor, dando aula, etc. Onde é que a gente pode atuar para que realmente esse problema não se agrave? Porque o sangue naturalmente teria que circular ali normalmente, né? Então, o que faz com que o sangue não circule? Então, esse problema da insuficiência venosa, ele tem uma característica muito genética também. Quando a gente fala, né, novamente, os fatores de risco, ou seja, quais são os fatores que favorecem, né, a esta situação? No caso da insuficiência venosa, está muito relacionado à parte genética. Também está relacionado ao sexo. O sexo feminino, ele apresenta essa condição de forma mais importante. A gravidez ou um número grande, né, de gestações, ele piora o funcionamento das veias da perna também. Então, este conjunto de situações, ele agrava. E também hábitos. É o que você falou. Você tocou aí numa profissão, fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé. O nosso retorno do sangue pelas pernas, ele é facilitado quando a gente movimenta e dá aquela passada. Então, profissões em que a pessoa ela fica muito tempo sentada ou muito tempo em pé parada são piores no que a gente diz, né, a respeito da insuficiência venosa. Porque o bombeamento, uma das questões que ajuda no bombeamento do retorno do sangue é a contração e a distensão ali da musculatura da panturrilha, das batatas da perna. Então, quando a gente caminha, a gente vai como se fosse bombeando, né? Talvez você já deva ter ouvido alguma vez falando que as panturrilhas são o coração das pernas. Sim, já É ouvi. isso. Ele consegue bombear o sangue de volta para cima. Entre outras questões, a panturrilha ela faz isso também. O que eu já ouvi, na verdade, é que se você tem dores na panturrilha, é para você ficar alerta com o seu coração que algo pode estar acontecendo no seu coração. Não sei se é total mito, se é lenda urbana isso aí. Não, no caso da insuficiência venosa não é essa a questão, né? Às vezes porque aquele problema cardíaco que a gente chama, por exemplo, de insuficiência cardíaca, ele pode estar fazendo com que a circulação do corpo ela não seja muito adequada e aí dando edema nas pernas e aí dor até nas panturrilhas. Mas não é essa a questão em si. A questão é que as panturrilhas, ou seja, a musculatura da perna em movimento, ela ajuda no retorno. Então, quando a gente fala de fatores de risco, vai entrar aí, além do que a gente falou, genética, sexo feminino, o sedentarismo, né? O sedentarismo, entre outras complicações, ele vai fazer com que esse sangue que esse sangue não retorne adequadamente, ou seja, ele é um fator de risco para insuficiência venosa. Então, para esses profissionais, essas pessoas que têm essa rotina, né, de ficar muito sentado, ficar muito parado, seria recomendável que a cada 15 minutos, meia hora, ela levantasse, circulasse, subisse um andar de escada, descesse novamente? O que
poderia ser feito para evitar esse problema? Exato, isso é uma questão bastante interessante. Então, para essas pessoas que permanecem numa rotina de trabalho em que são mais estáticas, né, ou ficam muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, um pouco mais paradas, é ideal aí, pelo menos que a cada aí 45 minutos, 1 hora, elas levantem e façam uma pequena caminhada. Tá? Duro, porque depende do local que trabalha, das questões de trabalho, né? Uma série de situações que nem sempre, às vezes para o médico é fácil, né? Fala, você precisa levantar e caminhar, né? Aí o paciente pensa, você não sabe onde eu trabalho, né? Exatamente. Existem outras coisas. Mas se realmente a pessoa puder levantar, fazer aquela caminhadinha ali, se movimentar, isso já ajuda. Implementar uma rotina de atividade física, a gente repete isso incessantemente aqui nos outros episódios, nos outros episódios de podcast, a gente vem falando sobre isso, porque o fortalecimento da musculatura da perna, movimentação, atividade física ajuda a bombear o sangue, e existe um recurso que a gente pode usar e deve ser usado, e eu vou te falar que agora eu estou usando esse recurso, que é o que nós chamamos de meias elásticas de compressão. Quando a gente toca nesse assunto, a turma arrepia, né? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, numa cidade que, né, janeiro 40 graus na sombra. faz seus 40 graus, hoje aí a expectativa é para os 34 graus, né? Mas é um hábito super adequado. E, como todo hábito, depois que nós nos habituamos, isso passa a fazer parte da rotina. Tá? O que a meia faz? A meia, ela comprime. Ai, mas aquela meia aperta muito. Aí eu escuto isso direto dos pacientes. Eu falo que bom, porque é isso que ela tem que fazer. A meia aperta e esta compressão ela é maior lá embaixo, na região do tornozelo. E essa pressão, essa compressão que é feita, ela vai diminuindo. Mas lá embaixo ela é maior. Isso faz com que esse sangue que está mais tempo ali parado, ou tendo uma dificuldade de retornar, ele seja empurrado. É como se a gente pegasse aquelas bexigas fininhas, vamos apertando aqui para baixo, esse ar vai deslocando para cima. Então a meia elástica, ela promove isso, Paula. Ela comprime as pernas e ajuda no retorno. Então a insuficiência venosa, que é esta condição de dificuldade de retorno, ela pode sim melhorar com atividade física, fortalecimento da musculatura da panturrilha, movimentação, quantidade de movimento, né? Levantar ao longo de uma sessão em que você fica muito tempo sentada, do seu trabalho, está muito ligada aos hábitos, mas por ter uma carga genética também, às vezes o paciente faz tudo isso e ele apresenta essas queixas. E aí que a gente entra com a meia elástica também, que é fundamental, e existem até medicamentos, Paula, que são chamados os venotônicos, alguns medicamentos que vão ajudar no tratamento da insuficiência venosa, do inchaço, do edema das pernas. Lembrar que a insuficiência venosa, ela está na sua maioria das vezes acompanhada também de varizes, que são aquelas veias dilatadas que também dificultam o retorno do sangue. E assim, como você bem mencionou agora, a insuficiência pode levar ao surgimento das varizes, né? Que são indesejadas, seja homem, seja mulher, esteticamente e evidentemente para a saúde, né? Porque aquilo ali obstrui de alguma forma a circulação, não é o natural. Agora, que outras complicações que a gente poderia citar aqui, caso a pessoa não trate esses edemas, não observe essa questão da insuficiência venosa? A insuficiência venosa, a gente chama, na verdade, insuficiência venosa crônica. Quando o paciente tem, Paula, ele vai ter praticamente ao longo da sua vida. Quando a gente pega em estágios mais iniciais, a gente consegue um tratamento e se o paciente aderir a bons hábitos, principalmente atividade física, controle de peso, ele vai conseguir praticamente se livrar dessa situação. Mas na grande maioria das vezes não é tão fácil porque tem a carga genética, né? Quais são as complicações? Se não for cuidado adequadamente, o paciente vai começar num estágio mais avançado e ao longo de muitos anos da doença,
um escurecimento na região do tornozelo. Então, no tornozelo começam umas pintinhas mais acastanhadas. O paciente não dá muita bola para isso no começo, não. Esse inchaço ao longo do dia, mais no período da tarde, vespertino, à noite, ele vem se tornando cada vez maior. Até aí, o paciente também não dá tanta atenção. Só que se essa doença não for diagnosticada e tratada, esse escurecimento da perna na região do tornozelo, que vai subindo um pouquinho ali para a região mais até da panturrilha e tudo mais, vai ficando escurecido. O inchaço vai piorando. Aí o paciente começa a ter a sensação bastante importante de peso na perna ao final do dia. Ele usa o termo pernas cansadas. E aí a pele do paciente e a gordurinha debaixo da pele, que a gente chama de subcutâneo, vai sofrendo alterações inflamatórias. E aí o paciente passa já por um estágio de insuficiência venosa com o que nós chamamos de eczema. Já é uma inflamação local. Começa a endurecer toda a região do tornozelo. A pele vai ficando descamativa, avermelhada, coçando. E isso pode evoluir para o que nós chamamos de úlcera varicosa ou úlcera venosa. É o último estágio do agravamento da insuficiência venosa. Na maioria das vezes, isso não leva à amputação do membro, perda do membro, mas leva numa piora de qualidade de vida muito grande para o paciente, tá? É aquela paciente, em geral mulher, porque tem a parte do sexo que é um fator de risco no sentido de gestações múltiplas, mais idosa, que a gente olha, tá com aquela faixinha na perna. Essa imagem é muito comum. Em geral, quando a gente vê essa imagem, uma senhora já dos seus 70, 80 anos de idade, com a perna inchada e aquela faixinha todo dia no tornozelo, você vai perguntar, ela tem uma feridinha ali. É a úlcera varicosa ou úlcera venosa, que se dá por insuficiência venosa. Mas por que chegou naquele estágio? Porque ou não diagnosticou ou porque não cuidou adequadamente ao longo da vida. E aí, nesses casos, o que o paciente deve procurar? Tem tratamento também, né? Novamente, né? Procurar o cirurgião vascular, ele vai fazer, né, uma avaliação inicial, alguns exames são necessários, aí entra o ultrassom Doppler, que é um exame relativamente tranquilo de se fazer, porque ele não requer nada invasivo, né? A gente faz por fora com o aparelho de ultrassom. Ele vai mostrar como está o funcionamento das veias que são profundas lá de dentro da perna e das veias superficiais. Às vezes o paciente tem necessidade de fazer um tratamento cirúrgico concomitante, mas não há dúvida que essa paciente vai precisar fazer curativos, são curativos mais específicos, vai precisar mudar de hábitos, fazer um pouco mais de repouso, as pernas elevadas e introduzir a meia elástica. Aí volta a questão da meia elástica. A meia de compressão elástica, ela é fundamental para o tratamento da insuficiência venosa. Com raríssimas exceções, a gente não indica. Via de regra, sim, para todo mundo. Perfeito. Nosso tempo acabou, mas eu te agradeço mais uma vez por esse papo, por todas as informações. Muito obrigada, Dr. Fábio. Espero que a gente se encontre aqui num próximo episódio para trazer mais informações úteis sobre o universo da cirurgia vascular, da angiologia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Muito obrigado. E agradeço também a você que ficou com a gente nesse bate-papo. Espero que a gente se reencontre no próximo Circulação em Dia. Tchau, tchau.